pessoal, meu nome é Ricardo André. Hoje a gente vai bater um papo com o Padre Fábio dos Santos, também conhecido como Padre Fábio Potiguar, mais conhecido em São Miguel do Gostoso como Padre Fábio, né? Foi o fundador do Espaço TA e também nosso primeiro padre, vamos dizer assim, nosso primeiro que conduziu o processo de transformação da Capela de São Miguel Arcanjo em Paróquia São Miguel Arcanjo. E a gente vai conhecer um pouco sobre ele, falar sobre essa vivência dele em São Miguel do Gostoso, também conversar sobre ele. E esse bate-papo, essa conversa tem o objetivo de iniciar um trabalho de memória que o coletivo Nós do Audiovisual já vem fazendo juntamente com o Espaço TA e ter um registro dessa figura importante para São Miguel do Gostoso, que foi Padre Fábio, que é Padre Fábio ainda, e desse resultado, vamos dizer assim, dessa vivência do que foi o trabalho, do que é o trabalho dele aqui na nossa cidade. Então a gente vai começar, né, Fábio? Alegria imensa da gente estar aqui compartilhando. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Quem é você? Aonde nasceu? Quantos anos tem? Fala um pouquinho pra gente. Se apresenta. Pois bem, eu sou Fábio dos Santos, Fábio Potiguar, né, como você bem falou, e eu sou sertanejo. É interessante, eu sou sertanejo das portas do Seridó, Currais Novos. Vivi lá até meus 14 anos, quando então eu entrei no seminário, né? Então, assim, essa alegria de ter uma fibra sertaneja, mas porque ter saído muito cedo, também de ter essa leveza das ondas do mar, não é? E você está dizendo que saiu de lá há 14 anos. Como é que você entrou nessa onda de se tornar padre? Foi para qual seminário? Se formou quando? Como foi essa história de se tornar padre? Papai tinha uma pequena fábrica de móveis, e lojas de móveis de eletrodomésticos, que era em Pombal, na Paraíba, Patos, Caicó, Currais Novos, que é onde está a matriz, era a matriz, e Santa Cruz, né? E eu, então, nasci nesse ambiente, né, de um pai comerciante. Aí, quando eu tenho meus 12 para 13 anos, eu conheço a história de São Francisco de Assis, né? Um filho do comerciante que deixou tudo para seguir Jesus. Então, aqui é a matriz, né, da minha vocação sacerdotal. Aí eu entro no seminário depois. Naquele tempo, na década de 80, os seminários não eram tanto no seminário, eram as comunidades inseridas. E eu fiquei em Fortaleza 1 ano e meio, numa comunidade inserida de monges urbanos, chamada Nova Jerusalém, onde a gente tem um momento da oração, do dia todo, e a leitura da Bíblia, né? E à tarde íamos para a faculdade, ou no meu caso, eu ia para a escola. E à noite era comunidades eclesiais de base, e é interessante, com a renovação carismática, era uma síntese bonita que tinha nessa paróquia. Mas os padres de Currais Novos ficavam sempre dizendo, você é daqui, você tem que voltar para aqui. Aí foi quando eu entrei no seminário de Caicó, terminei o 2º grau, depois fui fazer filosofia e teologia no Rio. Sim, no Rio. No Rio de Janeiro, meu seminário maior foi no Rio. Era um seminário mais pela PUC, Rio. E também, depois, logo de ordenado, eu fui para Roma. Passei 1 ano estudando em Roma. E depois eu fui para a França, passar 2 anos na França como monge trapista. Né? Aqueles monges que não moram na cidade, moram no campo, né? E que vivem do trabalho ali. No meu caso, era uma fábrica de queijos e de cerveja. A famosa cerveja trapista, que é muito conhecida no mundo inteiro. Aí depois eu voltei para o Brasil, né? E para a Arquidiocese de Olinda, para a Arquidiocese Se de Natal. ordenou aqui? Se ordenou aqui? Me ordenei em Caicó com meus colegas. Sim. 15 dias de ordenado, eu estava morando em Roma. Ah, legal. É um padre rodado. Já na fase de formação. Uhum. Né? Então teve uma experiência muito boa de vivência, né? Sim. Muito interessante. Tá vendo? Essas coisas ninguém sabia. Né? Por isso que é bom essas conversas. Né? Padre, o que você faz hoje? Eu sei que você é padre, todo mundo sabe disso. Sim, Por favor. claro.
Eu estou na Arquidiocese de Olinda e Recife. Para mim é uma alegria muito imensa estar ali, trabalhando no chão sagrado de Dom Helder Câmara. Então, eu sou capelão da Igreja das Fronteiras. A Igreja das Fronteiras é onde viveu Dom Helder Câmara, que sai do palácio. Ele faz uma renúncia com mais de 50 bispos durante o Concílio Vaticano II, né, em 65. Dos bispos não morar no palácio, não ter insígnias e de viverem mais humildemente. Então, ele vai para uma igreja barroca do século XVII, 1600 e pouco, e ali tem um quartinho dele, uma sala que é a biblioteca e outra que era onde ele atendia as pessoas. E hoje é um museu, né, um museu, oficialmente museu, com exposição permanente, e a igreja barroca, esse complexo, junto com o braço social no braço dos coelhos. Então eu trabalho aqui, eu trabalho na Comissão de Justiça e Paz, que é o trabalho da igreja na promoção, defesa, reparação dos direitos humanos. Que é uma coisa arquidiocesana. Da arquidiocese. Certo. Da arquidiocese. A comissão trabalha com a questão dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. E a minha primeira função, quando eu fui para Recife há quase 12 anos, foi refundar essa comissão que tinha sido fechada, né? Então, eu estou na comissão como assessor, acho importante que sejam leigos, que presidam essa comissão. Estou na comissão para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, a nível de arquidiocese, a nível de CNBB Nordeste 2, aí por isso também participo a nível nacional. Né? No nosso caso, ecumenismo, para quem essa palavra, né? Importante descrever. Ecumenismo quer dizer unidade, na mesma casa, né? Então, ecumenismo é com as igrejas. Então, no nosso caso do Recife, a igreja é católica, ortodoxa, luterana, anglicana, presbiteriana unida, Aliança de Batista, Batista dos Coqueirais. Aí o diálogo interreligioso já é, além dessas igrejas, com a Federação Israelita, é a sinagoga mais antiga das Américas, uma das mais importantes do mundo. E Recife tem uma comunidade grande de judeus. Sim. Associação Islâmica, Umbanda, Candomblé, Jurema, Fé Bahá'í, budistas, hindus, outras expressões. Mas é muito importante dizer que o ecumenismo e o diálogo interreligioso não é mistura de religião. O camarada entra lá judeu e sai judeu. O camarada entra lá cristão, sim, claro, sai cristão, né? É um espaço de diálogo. De diálogo, de fraternidade, e o que é que nós juntos, como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, podemos contribuir num mundo mais justo, fraterno, pacífico, e cuidado com a casa comum, né? É mais ou menos por aí esse trabalho. E estou na Paróquia das Graças, que está na zona norte do Recife, uma paróquia importante na cidade, e eu estou como vigário paroquial, né, dessa paróquia. Então, a sua agenda está lotada. É bom assim, não é? É bom assim, é bom assim. Mas então, a segunda é a folga, né? A segunda é a folga. É dia de trilhas, é bom dia de deixar praia. claro que muita gente não sabe que a folga dos padres é na segunda-feira. Na segunda-feira. Muito bem. 6x1, né? 6x1. Se liga aí nisso aí, viu? 6x1. Mas ninguém tá afim de dar folga pros padres, eu acho. Não vai ter condições, porque vai ser somente isso por causa das atividades, né? Exato. Celebração eucarística, os sacramentos, os encontros, as pastorais. E desse meu jeito, você conhece. Eu vou para catequese, eu me sento com os meninos no chão. Aí vamos fazer contação de história com os jovens, enfim. Fábio, do que a gente lembra de você, era um padre que vinha de Natal, que tinha um certo renome na capital potiguar, conhecido não só dentro da comunidade católica, mas também politicamente conhecido, né? Uhum. Conhecido na mídia. E você chega ali naquela época, me corrija se eu estiver errado, 2007. Uhum. 2007, chega em São Miguel do Gostoso. E uma pergunta que a gente sempre faz, talvez seja até tema de outros trabalhos nossos, é como é que você chegou em São Miguel do Gostoso? Como é que você veio parar aqui? Pois bem,
São Miguel do Gostoso. Né? Sobre essa questão da vida pública, porque eu tenho um disco gravado na Universal Music, MZA, que estão aí nas plataformas da vida. Tinha um programa diário no SBT, TV Ponta Negra, na Rádio Tabugi, Rádio Globo, né? E uma coluna no Diário Natal, Tribuna do Norte, a Diário Natal durante 10 anos, Tribuna do Norte, 4 anos. Então isso trazia uma visibilidade, imagina, eu fiz shows nas 5 regiões do país, em 467 cidades, né? Participando dos programas Foi dos primeiros padres a fazer show, né? Na verdade, era que tínhamos dos antigos, era o Padre Zezinho e o Pop. Padre Antônio Maria. Sim, esses aí eram... naquele momento era o Marcelo Rossi, veio também pela Universal Music, a gente era da mesma gravadora, que deixava de ser Polygram. No disco tem assim, a Polygram agora é Universal Music. Sim. Né? E o produtor foi Mazola, né, que ainda produz, naquele tempo produziu, o Zé Cabaleiro, o Chico César, que produziu lá atrás Milton, Elis Regina e tantos outros grandes nomes da... Então, o que é que eu fiz? Eu procurei entregar essa minha visibilidade que o show fazia e tudo mais fazia para as causas sociais, culturais e ecológicas, né? E depois, então, eu venho para São Miguel do Gostoso e é interessante essa chegada em São Miguel do Gostoso, né? É porque não tinha casa. Não tinha casa. Não tinha carro, não tinha... Não tinha nada, né? Tinha uma capela. Tinha uma capela, né? Não tinha nada. Papai me deu Pro padre não tinha Uno. nada. Exato, o padre não tinha nada. E para mim aquele era muito bonito. O né? Uno quem deu foi seu pai. Foi papai. Porque imagina, o camarada sair de um momento né, da elite potiguar. Da visibilidade, de uma atuação ampla, que eu continuei, você se lembra disso, né? Uhum. Que mesmo aqui eu continuava contribuindo com a Arquidiocese de Natal. E então o que me trouxe aqui foi, me mandaram para cá, né? E eu achei maravilhoso, assim, São Miguel do Gostoso ainda não era conhecido, eu estava fazendo um curso em Belo Horizonte, e Dom Matias disse que quando voltasse, eu viria para São Miguel do Gostoso, né? Eu dei um Google para ver onde é São Miguel do Gostoso, encontrei, né? Fiquei já encantado, e o que tinha na época, assim, de informação, era o kite e o Indy. Era Sim. O kite e o Indy, assim, né? Então, assim, quando eu fui chegando, é aqui que me mandaram, né? Que maravilha, mas para saber, eu não tinha onde morar. Dona Isabel, né, de saudosa memória, me acolheu, né? Mas imediatamente eu fiquei procurando uma casa para alugar. Aí Ana Rabu, querida Ana Rabu, que teve um trabalho extraordinário na cidade, amiga de Dominique, não é? Disse que o pai está procurando um lugar para morar. Aí Dominique cedeu a casa dela, aqui onde eu morei, enquanto a gente construiu a casa paroquial, a gente fez uma pequena secretaria, organizamos a igreja, criamos o conselho pastoral, com todas as pastorais muito atuantes, um conselho pastoral onde se podia falar muito com transparência, né, o contra e a favor. Isso aí foi bem novo, né? Acho que foi entre várias coisas chocantes que você fez, pode parecer simples, mas acho que o conselho pastoral foi uma dessas coisas. E um conselho pastoral atuante. Você não chegava com a pauta para a gente fazer, não. A gente construía junto. Isso, inclusive, se dizia onde o padre tinha que melhorar, onde o padre precisava ser corrigido. Você se lembra disso? Eu lembro. Né? Uma coisa eu que continuo fazendo assim quando eu estou na paróquia. Coisa que eu lembro bem, Padre Fábio aperreado por internet. Porque realmente, além de todas as coisas que faltavam, né? Comunicação era um problema, né? Uhum. Tanto sinal de celular quanto internet era caixão. Exato. Era difícil. Não era tinha bem vivo, difícil. nem oi, nem ti, nem vivo, nem morto. Tinha umas placas espalhadas assim, não é? Tem que fazer propaganda para essas grandes empresas. Exato. Agora,
Então, você veio para Gostoso. É uma pergunta que eu costumo fazer, porque às vezes as pessoas não entendem um pouco a lógica da Igreja Católica, né? Uhum. Mas o padre não vai aleatoriamente para um lugar. Não. Exato, né? Qual foi a sua missão a ser mandado para São Miguel do Gostoso? De criar uma paróquia. Essa foi era a missão. Essa foi a missão, de criar a paróquia, foi o que a gente tentou fazer. Né? Depois vieram os outros, né? O padre João, Maria, né? Que deu assim uma continuidade. Né? E foi criada a paróquia. Eu estava trabalhando em Brasília naquele momento, quando foi criada a paróquia. Sim. Eu estava como coordenador geral da Educação e Direitos Humanos, no Ministério de Direitos Humanos, mas eu vim para a paróquia, para a inauguração ou instalação da paróquia. Mas foi uma experiência muito bonita, porque era um envolvimento com a construção de uma paróquia, mas ao mesmo tempo um engajamento com a comunidade, né? Exato. Fábio, e como é que você viu, como é que você descreveria Gostoso na época que você chegou, 2007? Como é que você descreveria São Miguel do Gostoso quando você chegou aqui? Só tinha pesquisado no Google, tinha realmente poucas coisas sobre São Miguel do Gostoso. O que é que você viu aqui? Descreve aí São Miguel nessa época. Bom, São Miguel era uma cidade pequena. A cidade de São Miguel, composta principalmente por pescadores, agricultores, no interior os distritos, com os assentamentos, que eu e a Dominique, a gente fazia na semana inteira essas visitas para as celebrações e batismo nas comunidades. Agora, Gostoso, eram poucas pousadas, o kite e o Indy era o que trazia realmente as pessoas para cá, muito da Alemanha, da França, da Itália, da Austrália, da Suíça. E o fato de ter vivido fora um tempo e de ter morado aqui na Ponta do Santo Cristo, né? E também de encontrar pessoas que vinham de fora, então eu fiz um pouco o trabalho desse encontro. E que esse encontro fosse um encontro onde pudesse ser bom, né? E que ninguém saísse perdendo, principalmente quem é de São Miguel do Gostoso. Né? Isso eu lembrava muito nas missas. Sim, fazia parte da catequese, né? Isso. Fábio, agora começando a falar um pouco do SEDEC e Espaço TA, né? O SEDEC é uma associação, uma ONG, uma organização social, como a gente chama hoje, né? Sim, oficialmente. sim. Os nomes foram mudando tanto ao longo do tempo, né? Organização social. O SEDEC não é originalmente de São Miguel do Gostoso. A maioria das pessoas não sabe disso. Natalense. Uhum. Aí você vem para cá e nesse processo transfere o SEDEC para Gostoso. Fala pra gente por que isso? Porque isso estava fora assim estava fora da lógica também, né? Você montar uma associação no lugar e transferir para outro. Por que isso? Conta um pouquinho como é que se formou o SEDEC original, primeira ata, né? Aquela ata de formação. Quem foi primeira formação do SEDEC, para o pessoal entender, e por que ele veio para Gostoso? Foi fundado em Natal, num grupo bem plural de pessoas notáveis, dizer notáveis aqui no sentido bonito da palavra, né? Que tivesse esses compromissos cultural, ecológico, de direitos sociais, de direitos civis, compostos por advogados, por médicos, por jornalistas, por pessoas, enfim, que atuavam nessa área, vindo dos movimentos sociais também. Mas quando eu cheguei aqui em São Miguel do Gostoso, aí nasce o Espaço TA. E o Espaço TA nasce na porta da igreja. Isso é interessante fazer essa memória. Como era? Eu trago Filipe, né, e Patrícia, e na porta da igreja, no final da missa, a gente perguntava com o teatro de rua como era São Miguel do Gostoso, como está São Miguel do Gostoso,
como nós queremos São Miguel do Gostoso, como era a igreja, como está a igreja, como é que nós queremos que seja a igreja, não é? Então, a partir daí, nós colocamos na dimensão do dízimo um percentual pequeno para esse, porque a partir daí começa as oficinas, Sim. não é? Ainda como paróquia. E então começa com o seu Luiz e seu José Marciano, o Boi de Reis, com as senhoras Dona do da Dona Carmo. do Carmo, o pastoril para as crianças e o teatro popular, né? Então, como é que a gente fazia? A gente não conseguia captar recursos suficientes. Então, nós fizemos uma assembleia extraordinária em Natal e transferimos para cá todo aquele trâmite jurídico, burocrático, cartorial, e a partir daí nós podemos receber mais recursos, porque você que era o tesoureiro da igreja, se lembra que tinha lá toda a prestação de conta e tinha um grupo lá que era amigos, familiares e amigos do padre, Exato. né? Que vinha do Brasil, que vinha da minha família, e assim a gente pegava essa parte do dinheiro, tanto para a questão da paróquia, como também para a questão Para estruturar, dos né? projetos sociais. Então, a gente tem que pagar os arte educadores, não é? E Dominique, também participou ativamente, tanto da igreja como desse momento aí do SEDEC, e também teve o lance da revista. E é interessante lembrar que nós trouxemos para a revista o diretor do Diário de Natal, Osair Vasconcelos, o diretor da Tribuna do Norte, Carlos Peixoto, não Primeira é? versão da Guajuru era Isso. pesada. E o Uri Borges, que hoje está na Universidade Federal, né? E Conceição, a esposa também do Peixoto, né? E a gente fez aquela revista nessa perspectiva também da memória de São Miguel do Gostoso. Aí o que acontece? Eu fui para a Suíça 3 vezes, eu tirava as férias do padre de Montreux, então nós levamos um folder em francês, não é? Apresentando o TA, que ainda não tinha tido a transferência de Natal para cá. E no segundo ano, Dona Mergene tem uma galeria imensa de artes, e também Dona Mergene, a casa dela era uma galeria de arte. Sim. Então, quando ela conheceu o nosso projeto, isso é importante que se diga, porque a partir daí é que a gente vai ganhar uma musculatura. Dona Mergene faz um leilão de um quadro que, em reais, foi 93 mil reais. Um dinheiraço. Imagina, 2008, 2007, a gente tem 93 mil reais. Né? Vamos dizer, para os dias de hoje, né? Se fosse convertido. Então, a gente fez um projeto musculoso para isso, né? De 3 anos, 31, 31, 31. Depois eu fui lá visitar a Dona Mergene, agradecer. Isso eu acredito que esteja no Facebook. Eu quero expressar nossa gratidão a Dominique por ter feito essa ponte, ao padre Pionelli, que me acolheu durante 3 anos, no mês de julho, e também assim a gente teve um recurso, ainda no tempo da paróquia, de uma empresa espanhola, que foram cursos profissionalizantes, e que sobrou 10 mil reais, e com esses 10 mil reais eu comprei um terreno para a paróquia, pensando num centro pastoral que pudesse ser verticalizado dentro do plano diretor da cidade, evidentemente. Esse terreno está lá, à disposição da paróquia, né? Sim. Foi um dinheiro que foi dado para mim. A empresa me deu para mim, um presente para mim. E eu dei para a paróquia um terreno. Show. Não é? É exatamente isso que eu ia colocar, Fábio, dessa formação do Espaço TA e como é que financiou isso, né? Aí foi muito bom você lembrar da Dona Mergene, que 93 mil naquela época, dinheiraço, né? Que possibilitou as oficinas, né? Sem dúvida. Agora me ajuda aí. Na sequência veio o Ponto de Cultura. Foi o Ponto de Cultura. Olha, quando chega o Ponto de Cultura, aquela ideia massa demais do Gilberto Gil, não é? Lula 1 ainda. Lula 1, exatamente. Nós tínhamos condições de concorrer a um edital.
Para concorrer de tal, nós já estávamos já tínhamos transferido a ONG, já recebemos recursos, e então com isso a gente teve assim a gente concorreu com muita qualidade, É, né? A gente apresentou, e você está ali dentro nesse momento, o Filipe, né? O Filipe, a Patrícia, eu, né? A Dominique, e principalmente, eu acho que isso tem que ficar muito registrado, o protagonismo da juventude. Né? Tanto é que eu, quando saio daqui, eu não tenho aquela história do pai fundador, a gente é, chamava antes de ONG, hoje de organização social, quer social. dizer, eu entreguei à juventude. Como canta Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, né? Que tem que ter um pouco isso, o culto ao fundador. O fundador não é mais presidente, mas continua ali, né? É. Eu entreguei para a galera mesmo, para a meninada. Agora, é importante, Fábio, queria que você contasse um pouco de. E hoje, principalmente pós-pandemia, muito do que a gente conhecia como articulação foi destruído, né, nesse processo de pandemia, né? Todas as coisas. Ficou meio no passado. Mas é importante você falar um pouquinho, eu acho, como é que foi essa articulação de base mesmo para a formação do espaço teatro, de formação das turmas, de como é que você fazia para chamar a galera para participar de oficina? É, até hoje são oficinas fora da caixinha, né? Você chamar uma dupla de idosos para dar uma aula sobre pastoril. São coisas realmente que estão fora, assim, se eu fosse dar uma ideia dessa hoje, eu ia levar um esculacho, primeira coisa, né? Mas na época já era louco. Já era louco. Como é que foi essa articulação? Porque, assim, como eu digo, quando eu chego no lugar, qualquer paróquia que eu chego, Sim. eu trabalho a questão da memória e da identidade. Então, eu encontrei essas mulheres no apostolado da oração, as mestras. E elas faziam pastoril na igreja, não na igreja, fora da igreja, lá naquela pracinha, né, que tínhamos. Sim. E o Boi de Reis também, né, com todos eles. Aí, bom, a memória tem que ser transmitida. Aliás, isso tá no Pacto dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais e na nossa Constituição de transmitir para estas e as novas gerações um patrimônio cultural. Né? Então, como militante de direitos humanos, eu tenho muito essa consciência e essa sensibilidade. Quando eu estive à frente das políticas de direitos humanos aqui no Rio Grande do Norte, durante 3 anos, e depois em Brasília, no último ano do Lula 2, eu sempre pensava que a cultura era fundamental. Então a gente fazia com o Roberto Monte, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, que eu tinha sido vice-presidente, caravanas de direitos humanos na cidade, onde a gente ia tratar de todas as questões, criança, adolescente, pessoas com deficiência, naquele tempo era assim que chamava, idosos, LGBT, etc, 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 direitos sociais, culturais, ambientais. E a gente chegava na cidade e passava ali 4 dias na cidade com o teatro de rua, dentre eles Filipe e a Patrícia. Né? Então, assim, tendo essa questão da militância cultural, que eu continuo trabalhando isso num nível maior, né, em Recife, quando eu vi, né, aqueles senhores que iam para a missa fazer Boi de Reis, né, Neném de Lala tem um papel super importante de Sim. ter mantido esse grupo de pessoas Ela maduras. manteve durante muito tempo. Sem importância, é importante fazer esse registro. E então a gente passa para as futuras gerações. E uma coisa que era interessante, trabalhar no SEDEC era geração de emprego e renda, ainda que pouco, né? Mas não era um trabalho voluntário, eles recebiam. Né? Eu acho que isso era muito bacana. E era isso. Isso aqui, porque o que depois eu vou falar do Eugênio Pupo. A gente tem uma noção que isso aqui estava num processo de mudança, e que se a gente tinha um dever histórico, não é, de registrar isso. Tanto é que ele depois vai fazer o filme. Né? Então, eu acho que é isso que nos mobilizou, e o que era bonito era mobilizar a comunidade. Mobilizar a comunidade. Eu procurava estar bastante inserido, né? E nesse processo de mobilização, né, de estar junto com as pessoas, tem algum episódio assim que lhe marcou mais?
São muitos episódios, né? Mas Olha assim, o que tu pode dizer no SEDEC? Me marca profundamente a generosidade de Gustavo Titoto, a grande parceria de Gustavo Titoto, não é? Que desde o início nós somos amigos, a gente se encontra, né, sempre, que podemos, evidentemente. sim, A parceria, esse trabalho com Dominique, né, essa parceria que a gente teve com a paróquia é interessante. Eu morei na Itália, então no final de semana eu trabalhava numa paróquia perto de Firenze, de Florença, né? Firenze é italiano. E lá também conseguia um pouco de ajuda. Na paróquia de Montreux também conseguia um pouquinho de ajuda. Sempre trazia, né, as ajudas dos paroquianos de Montreux, que está na Suíça, e da minha família e dos amigos. Então, acho que foi importante essa ajuda de fora, era principalmente o pessoal do Rio, de BH, de Natal e da família. E isso marca profundamente. Me marca profundamente a Elizabeth Marinho ter vindo aqui, ter se encantado com o projeto, de ter comprado para nós aquele terreno imenso. Não é? terrenaço, né? São quantos lotes ali? Rapaz, ali são, se eu não posso estar enganado, a produção tá aí, 8 lotes. 8 lotes. 40 por 45. 40 por 45. E agora, né, Gustavo Titoto ter feito a construção, que quando eu estava aqui, nós fomos em Nova Olinda, no Ceará, vizinho ao Padre Cícero Juazeiro, para conhecer essa instituição, para a gente construir um pouco parecido, né? Carlinhos, arquiteto que mora aqui nessa mesma rua de Dominique, tem uma casa aqui, ele fez um projeto muito bacana. Aí o tempo Moldando assim. muda, né? E nós temos agora esse espaço maravilhoso. Então isso me encanta muito. Mas assim, o que mais me encanta é porque assim, eu entrava para brincar no pastoril. Eu entrava para brincar no Boi de Reis. Eu entrava para brincar no teatro, para as outras oficinas. Eu não era aquele camarada que estava ali como fundador e ficava de cima para baixo. Não, igual, né? Igual. E no teatro era maravilhoso, né? E um dos meus orgulhos, se você puder dizer o que mais me toca, a Universidade Católica de Pernambuco me convidou para contar essa história de Gostoso, né? Como um sonho, né? Vai com um padre que chega aqui, não tem onde morar, vai-se embora e tem uma organização social funcionando, tem uma paróquia, né, aí, eu nunca tinha pensado isso como um sonho, né? Mas por causa do Papa Francisco, que está chamando Vamos Sonhar Juntos, ao padre Pedro Rubem, que a gente disse, você vai ter que contar essa história, né? A gente está fazendo isso um pouco agora. Mas me tocou muito isso. Ir para a praia, jogar bola sem saber jogar bola, de ir com os pescadores para o mar, né, onde só via o céu e o mar, não é? De ter ido aos distritos, aos assentamentos, a gente fazer uma caminhada no SEDEC e na igreja de um protagonismo, né, de um protagonismo. Fábio, você, falando das manifestações culturais, que você encontrou as senhoras dentro do grupo da Legião de Maria, dentro do grupo do apostolado, né? E os senhores ali também, eu lembro que você tinha essa prática de levar manifestações culturais populares para dentro da igreja. Sim. E isso causava muita polêmica. Sim. Causava muito burburinho. Sim. Primeiro, essa ação de levar forró para dentro da igreja, eu lembro muito bem desse caso. Sim, eu me lembro, claro. Muito polêmico, muito polêmico. Foi proposital? Era proposital? Era método? Não era método, não era aleatório, proposital. era método. Eu achava tão bonito ver seu Dedé Cândido, é isso? Não, tocar o sanfoneiro. Isso. Seu Dedé Cândido, né? A gente fazia fora, a gente fazia rock. Tá lembrado da galera do rock? Sim. Né? A gente colocava seu José, seu Dedé Cândido também tocava lá, né? Tem a sanfona, o triângulo, a zabumba. E um dia, foi uma vez, né? Eu pedi para que cantasse, porque nas igrejas do mundo inteiro, galera, não é? Do mundo inteiro, tem concertos.
Sim, Não é? Se você vai à Europa, se você vai a Recife, nas igrejas históricas, tem concertos. Tem concerto. E ele cantou uma música, né? O Asa Branca, Asa Branca. com É Proibido Cochilar, em homenagem a ele que era sanfoneiro. Só isso. Quer dizer, não tinha nada de polêmico, né? Talvez a gente não tivesse, mas não era nada de jeito nenhum. Era uma coisa de uma pureza do meu coração, que se eu soubesse que fosse polêmico, eu nem teria feito, mas não me arrependo de ter feito, né? Porque você vai nas igrejas, por exemplo, do Recife, inclusive, eu sou responsável, a igreja tem lá, temos concertos. Nós vamos começar agora o Dom Cultural, cada mês um concerto, ou então Um um sarau. sarau literário, o outro vai ser uma música, tipo com o Quinteto Violado, que está coordenando também com a gente, o outro de exposição de artes, né? Isso é muito comum nas igrejas históricas pelo Brasil, não é? E naquele tempo era muita. Hoje a gente está É. vivendo um tempo diferente, né? É, Mas naquela época, não é coisa. Eu não inventei a roda. claro. Mas as reações negativas lhe causavam incômodo? Não. Porque assim, quando a gente tem um compromisso com o reino de Deus, primeiro que o padre ele é um namorado de Deus. A gente não se casa. A gente faz a opção da consagração do celibato. Claro, na nossa fragilidade humana. Não é uma coisa de herói. É na fragilidade humana, é dentro da condição humana. Então, a gente faz isso por causa desse reino de Deus. O reino de Deus, né, à luz da doutrina social da igreja, fala que nós temos um compromisso com as questões sociais, ou para usar uma expressão mais do Papa Francisco, né, a casa comum, a ecologia integral. Né? Então, isso não é estranho à igreja. É estranho que a igreja não entenda que isso é uma dimensão inerente da sua própria composição, né, a doutrina social da igreja. Agora, pegando isso que você falou, da, da missão social da igreja, da dimensão social da igreja, como é que você vê hoje a relação igreja católica, movimento social? Porque quem está trabalhando, claro que o movimento social acho que diminuiu sua dimensão, queria que você falasse um pouco disso. Como você acha essa relação hoje da igreja católica, movimento social e a relação com as outras igrejas? Tá. Como que você está vendo isso? Antes disso, eu queria fazer uma outra coisa que eu não falei ainda. Que eu morava aqui, eu morei na Itália, então falava italiano. Sim. Na França, falava francês. Então, com o Paulo Migliorini, né, e com o Remy, nós fizemos uma parceria para os meninos fazerem cursos de monitores para quando viessem os turistas. Sim. Uma questão da inclusão. Isso está no Facebook, acredita, né? Eu me lembro, a gente assinou esse convênio, né? Não numa mesa, mas numa prancha. Foi levantado a prancha em cima de um suporte e lá assinamos, né? Essa parceria para que os meninos fizessem oficina de monitores para ensinar. Então, o tempo todo, no meu coração, na minha cabeça, a dimensão da inclusão. Quer dizer, o pessoal de Gostoso não podia ficar aqui olhando os outros fazendo kitesurf. Sim, Né? de fato. Que os meninos aprendessem e ensinassem e tivessem, inclusive, renda com isso. Né? Então, toda vez que venho, eu vou visitar o Remy, já fez isso, vou visitar o Paulo Migliorini também. Mas voltando, repita a pergunta aqui. Está dentro dessa ótica, como é que você vê essa relação Igreja Católica, movimento social? E essa relação também com as outras igrejas? Certo. A Igreja Católica, por ter a chamada doutrina social da Igreja, por ter a nível de Vaticano, a nível de CNBB, a nível de algumas dioceses, as chamadas pastorais sociotransformadoras, ou então a Comissão de Justiça e Paz, a igreja, ela oficialmente, através de suas principais instâncias, ela continua com esse compromisso na promoção da dignidade humana, né, dos direitos sociais, individuais, enfim, o que a gente chamava de direitos individuais, difusos e coletivos, né?
ela continuou com esse compromisso. A igreja tem um compromisso com a causa indígena, com a causa dos quilombos, com a causa da periferia, com a causa da reforma agrária. Nós temos organismos dentro da CNBB, né, que cuida disso. Nós temos a campanha da fraternidade, não é? Sim, grande Que campanha temos da o fundo de solidariedade, que é revertido, tem um edital da CNBB nacional e de cada diocese ou arquidiocese para as paróquias mandarem, né, projetos sociais. Então, existe esse compromisso. Mas nós vivemos, neste momento, na quadra mundial, né, um momento difícil. Nessa quadra da história. Pois é, nessa quadra da história. Então, a gente teve aquele auge, né, dos movimentos populares, sociais, das organizações sociais, dos direitos setoriais e temáticos, né, dos sindicatos, da militância cultural, que sempre teve envolvido. A cultura nunca foi feita somente a cultura para a cultura, né? A cultura sempre teve esse compromisso também com a questão da justiça, a questão da dignidade humana, o enfrentamento às intolerâncias, ao preconceito, à discriminação, ao racismo, à homofobia, enfim, toda sorte. A cultura, ela contribui nisso, né? Tá aí ainda estou aqui para dizer como é importante a cultura, para que a gente faça sempre a memória, para que nunca mais se repita. Então, a gente vive hoje um momento, eu não sei se a expressão é a melhor, mas essa base, a nível de mundo, não está mais tão articulada, tão organizada como já esteve lá atrás. E isso é importante que seja retomado, né, para evitarmos retrocessos. Exato. Ainda vou continuar nessa pegada antes de a gente voltar um pouco para São Miguel do Gostoso. Eu lembro que você sempre foi nessa sua condição de manter o diálogo e estar aberto às críticas, você também sempre foi um crítico da igreja, né? Com críticas pontuais à igreja. Você continua com esse perfil, questionador? Não são ou você está mais light? A idade, né? Não, eu nunca fiz críticas à igreja. Sim. Né? Eu sempre colocava questões que a igreja deveria colocar em pauta. Sim. Não é? Questões que a igreja tem que colocar em pauta. Por exemplo, o Papa Francisco, desde o começo, o tempo todo, tem colocado em pauta a questão das pessoas LGBT+, né? Da igreja acolhê-los. Quer dizer, isso já fazia lá atrás. Sim, claro. Né? Então, assim, nunca foi para criticar a igreja, foi para contribuir, né? Temas, por exemplo, que hoje está mais na discussão com o Papa Francisco, a ordenação de homens casados. Não sei se é isso que você está falando, né? A questão da ordenação das diaconisas, como estava lá na Bíblia. A questão das pautas, né? Exatamente isso. A questão das pautas. E eu começava todos os meus artigos com muita reverência filial, com muito respeito, com uma sugestão. Isso nos artigos que eu fazia, ou nas falas que eu fazia, sempre nunca foi como eu sempre fiz como um filho da igreja, como um presbítero da igreja, e que colocava isso para a nossa reflexão. Nunca foi. Por isso eu não chamo críticas. Sim. Eu prefiro chamar de contribuições. Perfeito. A gente está fazendo aqui um trabalho de registro, né? Tu falou no começo da nossa conversa, na pré-entrevista, um pouco daquele período em que o Eugênio, da Ecoproduções, estava desenvolvendo o filme São Miguel do Gostoso. Na sequência, após o filme, veio a ideia da mostra, Cinema de Gostoso. Mas vamos falar primeiro do filme, né? Como é que foi essa coisa, qual foi essa contribuição nesse filme? Você disse que entrou junto para fazer esse registro. Fala aí. Pois é, eu já estava há algum tempo no município, então eu conhecia os distritos, os assentamentos, as comunidades que estão na praia, no litoral, e conheci na comunidade, conheci também pessoas. Conheci os personagens. Que eram importantes, que, olha, isso aqui tem essa história, né? Essa outra tem essa outra história, né? Então, eu contribuí, né,
né? Assim, na maioria das vezes eu acompanhava, inclusive, acompanhava, né? Então aquilo foi muito importante. Eugênio Pupo, que é um gênio, né? Fábio, isso aqui vai mudar, isso aqui está mudando, e a gente tem que registrar isso, né? Então vem aquele filme, né? Inclusive eu participo do filme, algumas inserções Isso. também. Mas, repito de novo, era a questão da identidade. E aquele filme foi muito interessante. Foi exibido na praia. Foi a primeira exibição na praia, Exatamente, naquele telão, daquela tecnologia melhor que a gente tinha na época. na época. E, assim, aquilo ali foi uma experiência também muito bonita, porque a comunidade ia se ver. Ia se ver ali. Sim. E ia se ver nas suas lágrimas, nos seus sorrisos. É isso Não que eu é? acho interessante, porque a gente vinha de uma... o pouco que se tinha de audiovisual na época, muito pouco, sempre era uma coisa muito publicitária, né? Uhum. Só mostrava o Sim. belo, só mostrava a alegria, mas deixava muitas vezes de mostrar o real. Acho que o filme, as críticas que o filme recebeu na época, porque traziam as coisas que não eram tão belas. E que a vida não é bela o tempo todo. A vida, a gente é convidado à alegria, mas é diferente da euforia. A vida, ela acontece com a lua cheia, minguante, crescente, gibosa, nova, com o sol que teimosamente nasce, com os nossos altos e baixos, nossos acertos e nossos erros. É assim que se conta uma história. A gente não pode contar, por exemplo, a história do Brasil sem o genocídio dos povos originários, os indígenas. A Igreja Católica, inclusive, pede perdão disso, desde João Paulo II. A gente não pode contar a história do Brasil sem a questão dos negros africanos escravizados e a relação Casa Grande e Senzala. A gente não pode contar a história do Brasil sem a presença dos colonizadores, com seus acertos e seus erros. Então, a gente não poderia contar num filme a história de São Miguel do Gostoso sem também as nossas contradições. Mas o filme foi lindo, né? O filme, sem dar spoiler, o filme começa dentro do mar, né? Como se fosse Pedro Álvares Cabral, né? Na voz de Eugênio Popo, trazendo essa possibilidade, né? E trazendo muitas coisas bonitas. Eu acho que isso é também bacana, né? Mas trazendo as nossas dores. Viver dói. Uma vida numa comunidade não é uma vida fácil, não é? As relações interfamiliares, interpessoais, intereclesial, intercomunitária, ela é feita disso, de acertos e erros, de altos e baixos, né? E o filme trouxe essa realidade, mas assim, o que é muito bacana no filme é a questão do Eugênio Pupo, que eu abracei logo no filme e depois na mostra, a gente vai conversar sobre isso. Vai conversar, já. Aquilo que a gente estava fazendo, você estava ali, como Espaço TEA, Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania, com as revistas, não é? 3 revistas, se eu não me engano, com as oficinas de arte, etc., ela ganhou uma projeção grande com um filme de Eugênio Pupo, né? E o que é interessante é que Eugênio Pupo pediu, naquela época eu tinha uma função na comunidade de mediação, não é? Eu fui mediação entre os estrangeiros que chegavam e a comunidade, não é? Sim. De mediação com os que chegavam de outros estados, de São Paulo, e a comunidade. De fazer que eles ajudassem a paróquia, de que eles ajudassem o SEDEC, que eles pudessem promover. Eu falava o tempo todo de justiça social, não sei se você se lembra disso. Ah, claro. O meu apelido era o padre da justiça social. Né? Lá numa paróquia que eu morei, além disso, meu apelido era o padre do amor. Não é? Lá em Natal era o padre da alegria, também nessas questões. Então, assim, eu fui antes de começar o filme, o Eugênio Pupo me convidou para que eu fizesse uma preparação. Esse diálogo. Olha, nós vamos nos ver aqui e tal. E fui dizendo ali palavras com muita ternura, com muito carinho, com muito afago, com muito amor, e trazendo isso, que vai ser a nossa história. Não é um filme
de ficção, né? É. E eu coloquei primeiro a questão do filme para seguir uma linha histórica. Na sequência, você partiu. Sim, partia, mas antes de partir, a gente tem a questão da parceria com a Eco Produções para ficar à mostra. Aí eu queria colocar exatamente essa questão. Porque o senhor foi, Uhum. pretende voltar para a paróquia de São Miguel Arcanjo, São Miguel do Gostoso? Vamos lá. Por que eu fui? Isso está registrado na nossa revista Guajirô. Isso virou notícia pelo meio do mundo, né? Quando completou-se 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente com aquela ousadia, né, foi a ideia de Roberto Monte, São Miguel do Gostoso, cidade universal dos direitos humanos. Né? E eu, com todo o meu trabalho já a nível nacional, estadual, na área de direitos humanos, aquilo ganhou uma projeção tão grande, cara, é interessante, essa história nunca foi contada, que o ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanucco, me convidou para trabalhar, para coordenar o Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos, que o Brasil tinha assinado esse plano mundial, né, tinha aderido ao plano mundial, sim, que eram 5 eixos. O eixo da educação em direitos humanos todos. Né? O plano compreendia a educação formal, não como disciplina, mas como uma questão interdisciplinar. Interdisciplinar. Nós formamos mais de 400 mil professores, quer dizer, os 8 anos. O direito, então, formal nas escolas. Aí, o formal superior. Né? Quando eu saio, nós saímos com, não vou dizer aqui o número exato, que eu não me lembro, mas saímos com mais de 20 especializações nas universidades. E alterou a grade de muitos cursos. Isso, mais de 20 mestrados, uns 10 doutorados em direitos humanos, não é? Então eu tinha que ir para o Conselho Nacional da Educação, eu tinha que ir para a Câmara, eu tinha que articular tudo isso, né? Para a CAPES, para essa questão toda da academia. O outro era a educação não formal, que era junto com as empresas, a questão da sustentabilidade empresarial, aquele tripé social, ecológico e econômico, não é? Então, toda essa questão hoje do assédio moral, dos direitos, né, da questão dos direitos humanos dentro da empresa. Outro eixo era a segurança, os direitos humanos dos policiais, e os policiais como aqueles que garantem o direito humano à segurança pública. Foram mais de 300 mil policiais formados nisso. E outro era a comunicação. Então, nesse tempo, fui na Globo, fui na Bandeirante, fui na Record. A TV Futura foi uma parceria muito legal para essa questão da educação em direitos humanos, né? De que entrasse na programação ou no noticiário essas questões dos direitos humanos. Então, imagina, o ministro me convida para assumir isso em Brasília, não é? E então fiquei lá o último ano. Eu celebrava na CNBB. Sim. Com o padre Hernani, que era o padre responsável pela Comissão de Justiça e Paz brasileira. Pretende voltar para São Miguel do Gostoso? Olha, a vida ela é cheia de inéditos, né? A vida é imprevisível. Eu sou padre encardinado da Arquidiocese de Olinda e Recife. Sim. Eu não sou encardinado mais aqui, faz tempo que eu sou membro do clero de lá. Né? E assim, olhando, vamos dizer, do ponto de vista da pastoral, até do direito canônico, é lá que eu devo servir, não é? Mas o futuro é de Deus, não é? Mas assim, não tenho vontade. Eu acho que o tempo que eu estive aqui, né, foi importante. A gente não olha com nostalgia, com saudosismo, a gente olha com saudade, a gente olha com alegria imensa, com orgulho muito bom. Orgulho bom, não é? Caramba, brother, você não sabe a felicidade minha de que... Qual é um dos objetivos das organizações sociais que trabalham? É de colocar no mercado de trabalho. E nós não fizemos isso somente. Sim. Era de colocar os meninos na universidade pública.
E nós fizemos isso. Exato. Hoje esses meninos são protagonistas, atores, sujeitos sociais na comunidade, né? Os que não foram embora, né? Já atuaram no poder público, na sociedade civil organizada. Pô, isso me dá uma alegria enorme, sabe? De ter agora, não que tenha vontade de voltar. Hoje a comunidade vive outro momento, é um momento bonito, é um momento em que a igreja tá sendo construída, está ficando tão bonita. É um momento que nós temos muito mais gente na cidade. Não pretendo voltar, mas se a igreja mandasse, mas eu não tenho pretensão de voltar. Eu quero ter essa relação afetuosa, né? Legal, legal. É bom saber disso, né? Porque Não penso em voltar, não. novos caminhos. Não penso em visitar, Ah, né? De estar aqui com todos vocês. é a segunda vez em menos de 6 meses, né? Você Pois tá é, aqui... no que eu puder contribuir, vamos dizer, tendo tido essa função de coordenação nacional da educação em direitos humanos, né, posso ajudar um pouco em formação, né, isso eu vou fazendo com pais no Recife, que são equipamentos, né, da cidadania, onde são prédios imensos, onde você imagina, tem teatro, tem quadra de esporte, tem lugar do skate, tem as oficinas com vários temas, né? Tem as aulas de reforço, tem a questão de ponta, da tecnologia. Então, fui convidado agora, essa semana, quando estou aqui, Sim. né? O secretário atual, que é responsável pelo Compaz, aí vai ter Compaz Miguel Arraes, Noel de Câmara, Ariano Suassuna, Leda Alves. Eu vou estar trabalhando lá essa questão de cidadania e direitos humanos, que eu fazia assim de uma maneira mais, de vez em quando, né? Registra aí, viu, Ailton? Pra gente chamar ele pra cá pra fazer um encontro desse. Trazer o povo do RN de volta pra cá. Fábio, agora voltando, né? Um pouquinho, que você tá falando antes. Aí, teve o seu último ato, vamos dizer assim, historicamente, que foi essa parceria para a Mostra de Cinema de Gostoso, que, dentre tantas ideias loucas, era mais uma ideia louca, assim. Acho que você não estava na execução, mas acho que eu lembro bem que a gente recebeu muitas críticas, né, por ter embarcado num projeto desse, que era um projeto muito grande, era intangível para muita gente, era uma coisa assim fora do imaginário, era como ver um disco voador, né? Você fazer um evento de cinema e capacitar as pessoas em cinema era uma coisa assim fora da realidade. A gente recebeu muita crítica por isso. Conta um pouco como foi essa história, de como é que a ideia chegou e a gente topou, e aí? Olha, o Caetano Veloso, foi até meu artigo agora de Ano Novo, na música Não Identificado, que alguns chamam de objeto não identificado, ele disse que vai gravar, né, um disco voador, e não na gravadora, né? Para lançar no espaço sideral, e não na rádio, na televisão, como era naquela época. Caetano faz isso em 68. Quem canta não é ele pela primeira vez, é Gal Costa, né? Em 69 é que ele canta. Então, imagina, um cara que chegou aqui, que não tinha aonde morar, tá ligado? Tem que ser o cara do sonho. Se a gente ficasse na pequenez, a gente não teria uma Dominique, uma Dona Mergena, a gente não teria as parcerias com o poder público, com uma rede dentro do Brasil e fora do Brasil. Não, a gente ia ficar com um negocinho pequeno, né? Então, eu acho que é importante a gente sonhar, é importante a gente ir para frente, né? E a mostra de cinema foi quando eu acho que o Espaço TA, o SEDEC, se reinventa, porque a gente, uma das coisas massas da vida é que a gente, para continuar o mesmo, a gente tem que mudar, né? Sim. Se atualizar. Então, hoje, o motor mesmo do TA é a mostra de cinema, né? Então, Eugênio Pupo me procura, ele já tinha feito filme, eu tinha contribuído, muito singelamente. Quer dizer, eu saco um pouco dessa parada de câmeras, não sei o quê, porque eu fiz 4 anos de televisão na TV Ponta Negra, no SBT, em Natal, quer dizer, de gostar de arte, fazer arte, né? De ser escritor, de fazer crônica, enfim.
Então, assim, quando o Eugênio Pupo veio com essa ideia, porque assim, o Eugênio Pupo, por não ser daqui, naquele momento, eu não sei como é hoje, ele não podia concorrer, ainda continua assim. Ainda continua Continua. assim? Continua. Então ele veio pedir um apoio a gente, ao SEDEC. E eu disse, olha, eu topo, eu aceito, mas com duas condições. Que os meninos façam oficinas, né? Talvez vocês nem saibam disso, né? Eu disse, com duas condições. Que os meninos façam oficinas para fazerem curtas, e quando eu digo meninos, meninos e meninas, e que eles apresentem isso. Então foi a minha única condição. Por ser uma pessoa pública no Estado, quer dizer, de algum modo eu fui levando Eugênio Pupo, apresentando Eugênio Pupo com o Eugênio Pupo, que eu vou à Universidade Federal, com o Eugênio Pupo, que eu vou a outros lugares, não é? Então eu fico muito feliz disso também, da questão da amostra. Fico muito agradecido que ele tinha me convidado para a 10ª edição, Sim, os não 10 é? anos. Aqueles 10 A anos. abertura dos 10 anos. E assim, isso sem vaidade, sabe, Ricardo? Aquilo que eu já disse, não tem culto ao fundador. Você sabe que isso é muito comum, velho. Sim, Não é? sim. Né? É muito importante isso. Eu acho isso importante. Eu entreguei para vocês, né? Nessa perspectiva bem da pluralidade e de não se envolver em políticas partidárias, não é? Aqui cabe todo mundo, como no pastoril, o cordão encarnado, o cordão azul, né? E saber que vocês já apresentaram, nós, acho que eu posso dizer Nós já apresentamos fora do país, não é isso? representamos já. Foi aonde? Na Europa? E outro foi aonde? E onde foi mesmo? Foi no Estados Unidos, né? Festival Internacional de Cinema Brasileiro. Meu irmão, isso é de uma, É. de uma alegria. E, sei lá, eu estou de longe, eu acho isso bacana. Não é? Estou de longe. Né? Amando, acompanhando e sempre à disposição. Fábio, fala aí um pouquinho pra gente como é que você vê hoje nessas visitas, como é que você está vendo São Miguel do Gostoso? Bom, você, não sei se foi na última revista, você tem um artigo muito bom, Nossa, não é? São Miguel do Gostoso não pode virar uma pipa. isso. Mas, Ricardo, a dinâmica da vida, ela é diferente do que nós pensamos, do que nós sentimos. São Miguel do Gostoso hoje é um destino, É um o destino. segundo destino turístico, né, com Pipa, quer dizer, tem Natal e Pipa e São Miguel do Gostoso, né? Então, para isso, evidentemente, foi feito o trade turístico se organizou, Claro. né? Dos hotéis, das pousadas, a cidade também teve que ser organizada. Eu falava muito isso na época, não sei se você me lembra, falava com o prefeito na época, falava que tinha que se organizar, eu motivava bastante que se criasse a associação, De não moradores. é? Não, do Sim, trade sim. Ah, é gostoso. turístico, Atual né? é gostoso. Quer dizer, a gente pensava, então a gente tem que ter pessoas, eu dizia muito, façam pousadas, né? Ainda que pequenas, a gente começou um projeto, aí sim, foi o que eu não dei continuidade, que era com a Itália, que eles vinham para cá, eu não me lembro agora a expressão em inglês, que ao invés, foi um padre que veio aqui, com o irmão dele, leigo, que faz isso na América Latina. O pessoal vem para cá, ao invés de ficar numa pousada, ficaria na casa do paroquiano. E isso, ao mesmo tempo que era um turismo de inserção, não é? Era também uma forma de renda. Né? Aí esse foi o último que eu não... Mas assim, como é que eu vejo São Miguel hoje? São Miguel virou São Miguel do Gostoso, que é essa daí que nós temos. Né? É uma cidade que... Quando eu digo que sou pai de São Miguel do Gostoso, tá entendendo? Aliás, o ministro Paulo Vanuc dizia muito isso quando estava em Brasília. Olha, Padre Fábio, ele fazia questão de dizer isso. Ah, não. O projeto São Miguel do Gostoso, Cidade Universal dos Direitos Humanos, nós envolvemos a comunidade toda, poder executivo, legislativo, nós não tínhamos poder judiciário aqui, eu acredito que continua em Touros. Continua em Touros. Comarca, né?
a Igreja Católica, a Assembleia de Deus, a Colônia de Pescadores, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Educação, a Anjos, a Diana Rabu, Asdeg. a ASDEG, né? A ASDEG, a gente que estava coordenando, outras pessoas que vieram de fora na época. E foi muito bacana aquele projeto. Aquele projeto, né, porque a gente vê muito São Miguel do Coxilha como turismo, Sim. mas aquele projeto, do ponto de vista dos direitos humanos, ele ganhou uma projeção grande, muito grande aquilo ali. Fábio, como é que você vê o Fábio de 2007? O Fábio de 2007, o Fábio que tinha tinha ido a Belo Horizonte, né, fazer um curso muito bom, e que voltava, né, voltava para a arquidiocese, e eu era mais jovem. Eu acho interessante isso. Quando a gente é mais jovem, por exemplo, o Paulo Migliorino me ensinou a fazer o windsurf, né? O mais importante é que eu ia, mas também eu voltava. O mais importante era isso. Voltava Né? vivo. Voltava, né? Voltava. Sem nenhuma manobra radical, era simplesmente ir e voltar, e aquilo era maravilhoso. Então, eu hoje, com 56 anos, né? Não sei se eu faria. Não sabe se voltaria? Não sabia se voltaria, pois é. Até pela falta de prática, né? Mas assim, a gente muda, né? Eu já disse essa frase de Dom Helder, mas repito, acho que a gente muda para continuar sendo o mesmo, não é? A vida amadurece, a gente fica mais sereno, a gente não vai... A gente fica mais assim, de entrar somente em questões que realmente valam a pena entrar, tá entendendo? Por aí, eu acho que a gente amadurece bastante, Ricardo. A gente amadurece. Tem uma coisa bonita do Siddhartha, o Buda, né? Quando ele era um príncipe, o príncipe Siddhartha, e o pai escondia no palácio para que ele não conhecesse a realidade do mundo. Então, ele insistiu tanto quando se tornou de maior para conhecer a cidade, né? O pai então tirou os idosos para ele não conhecer a velhice, tirou os pobres para ele não conhecer a pobreza e tirou os doentes. Então, quando o Buda vai passando naquela coisa que vai em cima sentado, os reis, os príncipes, tem 3 pessoas assim, um bequinho. Ele manda parar e segue, vai embora e nunca mais volta. E como todo neoconvertido, ele está ali bem exagerado, se penitenciando com lama à beira do rio, e passa um barquinho de alguém da nobreza que está aprendendo a tocar uma espécie de um bandolim, que é outro instrumento, lógico, próprio ali da Índia do Norte. E o professor disse, se você deixa as cordas frouxas, faz blu, 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 blu. Se você aperta, e pum, quebrou. Aí Buda tem o que a gente chama de iluminação, né? O equilíbrio está no meio. Eu acho que a gente, quando vai ficando adulto, a gente vai ficando mais em virtus médio, sabe? Mas isso sem perder em nenhum instante a dimensão desse meu compromisso com os direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, desse meu compromisso na igreja, com a doutrina social da igreja, na promoção da justiça ecossocial, do meu compromisso com o ecumenismo, o diálogo interreligioso, da relação com as outras igrejas e com as outras religiões, do meu compromisso, que é um grupinho que nós estamos formando com ateus e agnósticos, para a gente discutir a vida, né? A relação fé com os que não creem, não é? E esse meu compromisso com a cultura, né? Não muda, você vai criando, e assim, eu estou agora em Recife, não é? É um outro universo. E Recife Pernambuco é de uma riqueza cultural das mais fortes do país, né? No Recife a gente canta o hino da cidade. Todo pernambucano canta o hino de Pernambuco, né? E a riqueza da cultura, seja da cultura
das mais antigas, a mais nova do que está rolando e acontecendo agora na periferia, dos movimentos que vêm aí da periferia, que são bonitos, né? E assim, eu tento contribuir, tá entendendo? Assim, na relação com a governadora, na relação com o prefeito, na relação com os parlamentares, né? Da gente construir parcerias e convênios, né? Isso é muito bom. É. Eu continuo com essa graça de Deus de poder fazer essa articulação, sabe, Ricardo? Né? Isso não só mas para a própria arquidiocese, né? Por exemplo. E isso é isso. Eu continuo sendo o mesmo. A gente apenas se torna odierno, não é? Mas eu acho muito importante nesses tempos difíceis, e eu lembro sempre isso, né? Que no meu caso, no meu lugar de cristão e de presbítero, né, não cabe no discipulado de Jesus, né, o racismo, a misoginia, a homofobia, todas as suas formas de homofobia, a intolerância religiosa, né? O outro é de matriz africana, o outro é muçulmano, é budista, hindu, judeu, quer dizer, é de uma igreja evangélica que eu tenho que respeitar, eu não posso ter intolerância religiosa. Eu não posso entrar nessa grande perversão do discurso e da prática do ódio. A nossa foto de perfil do WhatsApp, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho outras redes, mas a nossa foto é aquela que Jesus disse: nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Né? Eu recebi agora uma homenagem lá como cidadão honorífico, pernambucano, estava todo mundo. Né? Como Todos do os pastoril, espectros. do vermelho, do encarnado e do azul, isso de parlamentares a pessoas. Né? Eu acho bonito isso, mas todo mundo sabe como é que eu atuo sacerdotalmente. E para encerrar essa sua pergunta, o que para mim é mais importante na minha fragilidade é entender como o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é um livro atribuído a Salomão, os sapienciais, aqueles mais poéticos, como os Salmos, Sabedoria, Eclesiástico, etc., que é um livro erótico, de uma relação de Salomão com Sulamita, e que o povo de Deus do Antigo Testamento não demorou a compreender que se relacionava a relação de Deus com o povo, e os cristãos na igreja primitiva, até hoje, entendem que é a relação de Cristo com a igreja, que é a sua esposa, e no caso de um presbítero, não é? Que é a sua relação com Cristo. Né? Essa relação de amorosidade, de se casar com Cristo, com Jesus, de namorar com Jesus, de ter uma relação profunda, afetuosa com Ele. Né? O celibato, a gente não dá conta de viver o celibato por conta do direito canônico. Eu só posso ver o celibato a partir de uma experiência afetiva. Afetiva. O Cântico dos Cantos vai começar: beija-me com os beijos da minha boca. Eu escutei a voz de meu amado. Meu amado estava espreitando pela janela. Né? E eu escuto a voz do meu amado, né? E ele sai. E eu saio a procurar o meu amado, né? Pelas ruas. Eu encontro os guardas da cidade. Vocês encontraram o amado da minha vida? Se encontraram, diga que eu estou enferma de amor. E quando ela acaba de dizer isso, ele aparece, ela então escuta do amado: vem, formosa e bela, vem ao meu jardim, né? E leva, né, para a câmara nupcial. Né? É essa relação aí afetuosa que eu acho que dá um significado também. Claro que todos nós caímos, ninguém é completo, ninguém é perfeito, ninguém é total, mas eu sou muito feliz dessa consagração a Deus. Fábio, e para o futuro? Quais seriam os seus projetos para o futuro? Você ainda é um boizinho, vai fazer muita coisa Obrigado ainda. pelo boizinho, né? Olha, o futuro. Eu estou nesses lugares que eu falei, não é? E esses lugares são lugares de futuro, né? E de fronteira. Eu sou um padre de fronteira. A igreja que eu estou aqui chama-se Igreja Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, onde viveu e morreu
do Helder Câmara, um homem de fronteiras. Eu estou na Comissão de Justiça e Paz, Direitos Humanos, que é de fronteiras. Estou na Comissão de Ecumenismo e Diálogo, que é de fronteiras. Então, o bispo pode me dar novas missões, né? E então eu vou para essas novas missões que ele me pedir, não é? Que ele me pedir. Então, o sonho é esse, é de continuar como o velho Abraão. O velho Abraão, quando era bem jovem, recebeu, e ele comunicou para Sara, que eles iam ter um filho. Mas um dos dois era estéril. Naquele tempo ele não sabia a questão da esterilidade masculina. E o velho, o jovem Abraão, atravessa a vida e se torna idoso esperando o menino. E quando ficava noite escuro e ele não via o menino chegar, ele não perdia a esperança. O autor da carta aos Hebreus, que não conhecemos o nome, e Paulo também aos Romanos, vai dizer que Abraão, contra toda esperança, ele esperou. Então, assim, a gente tem que ter essa esperança. Aquilo que eu falava do Caetano Veloso, de ter a inventividade e a criatividade de sonhar. A gente tem que gravar um disco voador. A gente tem que lançar no espaço sideral. Ainda que tudo diga não. Abacuque 11, né? O canto do Abacuque. Ainda que falta as ovelhas nos apriscos, que os gados nos currais, mesmo que a oliveira não dê mais a oliva e a uva, o vinho, mesmo assim eu sigo adiante. Né? Ainda que, mesmo assim, a gente tem que sonhar. E eu continuo sonhando, eu participei dos 3 últimos fóruns sociais mundiais em Porto Alegre, Sim. como delegado. Né? Qual era o nome? Outro Mundo. É possível. Quer dizer, ainda que a conjuntura geopolítica mundial possa desanimar muita gente... É um conflito constante, né? Um desafio constante hoje. Exato. Mas a gente que crê no amor, a gente vai superar o ódio. A gente que crê na justiça, a gente não pode tolerar esse Deus de mercado, tá entendendo? Que, por exemplo, critica quando se fala de recursos para políticas públicas, que é muito pouco, não me lembro agora o número exato. É um valor... Não é 60 milhões, a coisa... É, bilhões, eu não estou lembrado. comparado com outros recursos, é não é? Enquanto que é importante, né? Que não tem impostos. E todos os incentivos para as grandes empresas são coisas assim para 200 ou 300. Eu não estou aqui com os números exatos, né? O mercado fica nervoso se aumenta aqui um pouco, né? Na questão do social, da justiça, quer dizer... O Deus que eu creio não é o Deus do mercado, é o Deus de Jesus que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que promovem a paz. Né? Ter esperança. E aí? A plateia ficou tão concentrada. Acho que é isso, né? Fábio, o que você espera dessa galera aí que vai... que está aqui escutando, né? Que faz parte do SEDEC e dessa galera que também vai assistir, né? Trechos importantes dessa memória. Olha, assim, o que eu mais espero é que a gente continue. O que mais espero é que vocês, que hoje são os protagonistas disso, né? Outros foram protagonistas lá atrás, tenham a capacidade de passar o bastão também para frente, né, de criar novas gerações para que os direitos, né, como bem está colocado no nome do coletivo, né, é um coletivo de direitos humanos, ecologia, cultura e cidadania. Eu acho que é a gente continuar apostando nisso. Né? Então, daí temos articulação com o trade turístico, e temos articulação com o governo federal, estadual, municipal, independente de quem está ocupando o cargo, com o parlamento, né? Estadual, federal, né? E municipal, nas questões das emendas, né? Dos editais que pudessem ser feitos. Assim, é interessante. Nós contratamos agora lá no IDEC, Instituto Noel da Câmara, uma pessoa para
Captação de recursos. Que faz projetos e que capta projetos. Então, isso deu para nós um upgrade tão grande, não é? Nós aprovamos agora uma lei Rouanet, a gente vai ter uma, como é que chama, essa exposição imersiva de Dom Helder Câmara, imagina, não é? Além de outros projetos que nós temos em parceria com o poder público e com as instituições católicas de fora, como a Advent, a Misério, e outras instituições católicas do mundo afora, que Dom Helder é uma figura internacional. Então, eu espero que vocês continuem como o velho Abraão, ou o jovem Abraão. Quando o negócio estiver difícil, olhem as estrelas do céu e renova a esperança e a energia para continuar. Né? Quando parecer que não está fácil ou quase impossível, que vocês olhem para as areias da praia como o jovem e o velho Abraão, dizer, não, nós não vamos desistir, nós vamos em frente. E então termino com uma frase de Dom Helder Câmara, né, que foi da minha ordenação. Né? É graça divina começar bem. É graça maior manter o ritmo, o passo. Mas as graças das graças podendo ou não podendo, embora caindo aos pedaços, chegar até o fim. Esperança, vamos em frente. Eu quero agradecer o convite dessa galera linda e que faz uma mostra de cinema linda, que o Brasil conhece, o mundo também está conhecendo, por ter proporcionado esse encontro, esse bate-papo tão legal, tão bacana, tão massa. Né? Agradecer por isso, né? E que estou sempre à disposição. Jesus disse para a Eucaristia, fazer isto em memória de mim. Mas a gente também na vida tem que fazer isto em memória do Espaço TA. Muito bom. Nós estivemos aqui com o Padre Fábio dos Santos, querido Padre Fábio de São Miguel do Gostoso. Agradecemos a todos vocês que acompanham a gente nas redes sociais, galera do SEDEC, Coletivo Nós do Audiovisual, Contador de Causos, todos vocês que colaboram direto e indiretamente conosco. E fica aí essa memória boa e muito proveitosa aqui com amigos e colaboradores e o nosso grande amigo Padre Fábio.